dança do que escapa. Você já sentiu que, por mais que corresse, algo sempre escapava por entre os seus dedos? Como se a vida brincasse de esconde-esconde com os seus sonhos. E quanto mais você tentasse agarrá-los, mais eles se deslizassem como areia seca. Talvez tenha pensado que o erro estava em você. Será que era falta de esforço? Será que precisava tentar mais, lutar mais, fazer mais? Mas, e se não for sobre fazer mais? E se o segredo estiver em ser mais? Carl Jung, esse mergulhador da alma humana, dizia que aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser perseguido com desespero. Existe um fio invisível, uma linha de sincronicidade que tece encontros, eventos e caminhos. Um fluxo silencioso que não se move pela força do ego, mas pela verdade da alma. E quando você começa a se alinhar com quem realmente é, quando silencia o barulho do mundo e escuta a música do seu próprio ser, então sim, o que é para ser seu te encontra, sem gritar, sem pressa, sem tumulto. Mas essa visão é difícil de engolir num mundo onde tudo é sobre conquistar. Nos ensinaram a correr atrás, a tomar o lugar do outro, a não perder tempo. Nos programaram para a escassez, como se o amor, o sucesso, a felicidade fossem recursos limitados. Essa lógica de guerra constante nos desconecta de algo mais sutil, o tempo da vida, o ritmo da alma, a sabedoria do invisível. Jung acreditava que a alma tem um propósito próprio e que ela atrai exatamente o que precisa para evoluir, não o que o ego quer, não o que brilha na vitrine do mundo, mas aquilo que verdadeiramente te transforma por dentro. Por isso, muitas vezes o que mais desejamos simplesmente não acontece. Não porque não merecemos, mas porque ainda não estamos prontos. Ou porque aquilo não é de fato o que vai nos levar onde a alma precisa chegar. E essa compreensão muda tudo. Ela muda a forma como você olha para os nãos, para as portas fechadas, para os vazios. Então, antes de insistir de novo, respira, se pergunta: será que isso é realmente meu? Ou será que é só o meu ego tentando tapar um buraco? Se esse texto já te cutucou lá no fundo, compartilha com alguém que também vive tentando forçar o que deveria apenas fluir. E comenta aqui: você já sentiu que estava correndo atrás de algo que não era seu? O tempo da alma. Vivemos em um mundo acelerado, onde o relógio dita o ritmo e o coração tenta acompanhar, ofegante. Nos ensinam que tudo se conquista com suor, garra, persistência. Que se você não correr, alguém vai tomar o seu lugar. Mas e se essa corrida fosse, na verdade, uma distração? E se o que você procura com tanto esforço só estivesse esperando que você parasse? Essa lógica da pressa nos afasta do tempo da alma. E a alma, a alma tem outro compasso. Ela não se apressa, não se mede em metas e prazos. Ela amadurece como as estações, silenciosa, sábia, inevitável. Jung dizia que aquilo que não vem quando queremos pode ser uma bênção disfarçada. Às vezes, o que você mais deseja não acontece porque ainda não é hora. Ou porque, lá no fundo, aquilo não vai te levar para onde você realmente precisa ir. Não é punição, é proteção, é lapidação. E quando você começa a confiar nisso, a vida muda de tom. A ansiedade perde o trono. O medo de ficar para trás começa a se dissolver. E nasce uma confiança mansa. Eu sei que está vindo, que vibra mesmo no meio do silêncio. Você para de correr atrás com desespero e começa a caminhar com presença. A pressa cede espaço para a entrega, e nessa entrega, algo dentro de você se acomoda, como se dissesse: agora eu posso respirar. Confiar não é cruzar os braços e esperar milagres dourados. É continuar andando com o coração limpo. É fazer a sua parte, sim, mas sem a ânsia de controlar o destino, sem tentar arrancar flores do solo antes do tempo. Porque tudo o que é verdadeiramente seu tem um relógio próprio. E o mais bonito, ele nunca se atrasa. Ele só espera você estar inteiro, maduro, disponível, presente. Se esse texto falou com algo aí dentro, compartilha com quem vive apressado por dentro. Às vezes, tudo o que a gente precisa é lembrar que o tempo da alma não é o mesmo da mente. Ser o lugar onde o destino te encontra. Existe uma verdade sutil, quase invisível, que poucos percebem. Aquilo que é para ser seu não te encontra em qualquer estado. Ele precisa de um ponto de encontro. E esse ponto é você, mas não o você moldado pelas exigências do mundo. Não o você que agrada, que se encaixa, que finge ser forte. O que é para ser seu só reconhece a sua essência, só se aproxima quando você deixa de ser personagem e volta a ser casa. Não é sobre estar no lugar certo, no momento certo.
É sobre estar em si, estar inteiro, estar verdadeiro. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de volta para si mesmo. É quando você para de se guiar pelas vozes externas e começa a ouvir a bússola interna. Mesmo que não tenha um mapa, mesmo que ainda não saiba onde vai dar, você segue porque confia na direção da alma. E algo mágico começa a acontecer quando você vive assim. As sincronicidades aumentam. Pessoas que fazem sentido surgem como se tivessem sido sopradas pelo universo. Oportunidades aparecem quando você menos espera. Portas antes trancadas se abrem com suavidade. Não é sorte, não é coincidência, é alinhamento. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto. Agora eu posso entregar. E o mais curioso é que, nesse estado de conexão, você já nem sente tanta urgência, porque entende que o que é seu está vindo. E enquanto não chega, você está em processo, você está se tornando. Você para de implorar por atenção, de se forçar a caber em espaços pequenos, de correr atrás de quem não te vê. Você se recolhe, não por fraqueza, mas por sabedoria. E nessa pausa, a vida começa a sussurrar novos caminhos. Talvez agora seja a hora de olhar para dentro e perguntar: será que estou no lugar interno onde o destino pode me encontrar? Se essa pergunta mexeu contigo, envia esse trecho para alguém que está precisando ouvir isso hoje. Silêncio que transforma. Às vezes, o maior presente que a vida nos dá é o silêncio. O que não vem, o que não fica, o que não se concretiza, tudo isso também é resposta. Só que estamos tão viciados em movimento, em barulho, em validação, que esquecemos de escutar o que só o vazio é capaz de dizer. Quando tudo parece parado, quando nada se move por fora, há um terremoto se preparando por dentro. É nesse tempo suspenso, nesse quase nada, que a alma afia suas ferramentas, que ela se prepara para o que virá. Mas o ego se assusta com esse silêncio. Ele quer provas, confirmações, resultados. O ego quer saber o quando. A alma só precisa saber o como. E o como é com presença, com escuta, com entrega. Jung dizia que o destino não é um roteiro já escrito. Ele é algo que se revela à medida que você para de fugir de si mesmo. O destino nasce do encontro entre o que a vida traz e quem você se torna diante disso. Não é lá fora, é dentro. Sempre foi. Por isso, o que é para ser seu, aquilo que realmente tem o seu nome gravado no invisível, só se aproxima quando você decide sair do palco, quando você desmonta a personagem, quando você aceita a vulnerabilidade como portal de verdade. É nesse ponto que tudo muda. Você não precisa mais mendigar amor, nem implorar por pertencimento, nem se encolher para caber no pouco. Você para de insistir onde só havia ruído e começa a valorizar o silêncio que acolhe, a ausência que orienta, o não que redireciona. Quem você se torna quando tudo parece estagnado? Essa é a pergunta que define o próximo capítulo. Porque o que é para ser seu não precisa de esforço desesperado, mas sim de uma decisão silenciosa, a de ser inteiro, mesmo que o mundo ainda não entenda. Se isso fez sentido para você, envia esse texto para alguém que está passando por esse silêncio fértil da alma. Às vezes, tudo o que falta é alguém dizer: você não está sozinho nessa travessia. Desapegar para ser. Tem um momento no caminho em que você entende: nem tudo o que você quer de verdade te pertence. Alguns desejos são ecos do ego. São tentativas de tapar buracos, provar algo, curar feridas que nem são de agora. E é aí que confundimos o que faz falta com o que faz sentido. A falta grita, mas o sentido sussurra. Jung nos lembrava que a alma tem uma sabedoria que o ego não compreende. E muitas vezes, o que desejamos com tanta força não acontece, não porque somos incapazes, mas porque ainda não somos quem precisamos ser para viver aquilo, sem nos perder no processo. A vida, nesse aspecto, não nos nega. Ela nos amadurece. Ela adia para que possamos receber com consciência e não com carência. E esse adiamento é uma bênção disfarçada. É ali, na espera, que você aprende a soltar, a abrir mão do que pesa, mesmo que ainda pareça bonito, a dizer não para o que machuca, mesmo que pareça familiar, a deixar ir o que um dia fez sentido, mas hoje só ocupa espaço. Quando você solta o que não é seu, abre espaço para o que é.
E o que chega nesse momento raramente vem com o brilho exagerado que o ego esperava, mas tem encaixe, tem silêncio dentro, tem paz, aquela que não se explica, mas se reconhece. É como se, pela primeira vez, você parasse de nadar contra a corrente e deixasse o rio certo te levar. Isso não é desistência, isso é sabedoria. É você dizendo à vida: agora eu sei o meu valor, agora eu escolho diferente. Se esse trecho te lembrou de algo ou de alguém, compartilha. Talvez mais pessoas precisem desse lembrete. O desapego não é perda, é preparação. A força de soltar. Forçar portas que não se abrem é como gritar para um eco que não responde. É insistir onde já não há resposta. E mais do que isso, é um gesto de desconfiança. Como se você dissesse ao universo: eu não acredito que algo melhor me espera. Mas a verdade é outra. Quando você solta, não está perdendo. Está dizendo: eu mereço mais. Esse simples ato, deixar ir com firmeza e fé, muda tudo. Muda a frequência com que você vibra, o campo que você emana, as respostas que a vida te devolve. Porque o que é verdadeiro não entra fazendo barulho, não precisa bater a porta. Ele reconhece em você um lar. E esse lar só existe quando você não está mais fingindo. Quando deixa de ser quem o mundo mandou você ser e passa a ser quem nasceu para ser. É nesse ponto que algo dentro de você se alinha. Você não corre mais por orgulho. Não desiste por frustração. Você escolhe ficar quieto, por sabedoria. Você entende que o que foge não era seu, e o que permanece, mesmo diante do caos, da dúvida, do silêncio, carrega algo sagrado, algo que vale cuidar. Jung dizia que o ser humano é um campo simbólico. Nada é por acaso. Tudo comunica. E quando você insiste no que já se foi, não está apenas se desgastando. Está se desconectando da sua essência. Porque o que é realmente seu não exige perseguição. Ele exige presença, receptividade, coerência interior. A maior libertação não é quando algo chega. É quando você finalmente para de correr atrás do que não tem mais alma. Se essa mensagem tocou você, envia para quem ainda não conseguiu soltar. Às vezes, o primeiro passo para o novo é simplesmente parar de segurar o velho. O invisível que guia tem algo muito maior em movimento, mesmo quando tudo parece parado. Enquanto o ego quer provas, a alma sussurra: confia. A grande arte de viver é perceber que o tempo da alma não se mede com ponteiros. Ela floresce no escuro, germina no silêncio, se fortalece no invisível. E é nesse invisível que tudo começa a se alinhar. Quando você se entrega, de verdade, não é que a vida comece a te dar tudo o que você queria. Ela começa a te revelar o que você realmente precisa. É aí que o inesperado acontece. Alguém cruza o seu caminho. Um convite surge do nada. Um livro te encontra. Uma resposta aparece sem que você tenha perguntado. Mas nada disso é mágica. É coerência energética. É quando o seu ser interno se alinha com o seu caminhar externo. Quando você deixa de vibrar no medo e passa a vibrar na verdade. E o que é para ser seu reconhece isso. Reconhece você no meio da multidão. Reconhece o seu silêncio, o seu não, a sua transformação. A vida não entrega o que você deseja. Ela entrega o que está em sintonia com o que você se tornou. Então, se algo ainda não chegou, não se desespere. Talvez você esteja sendo preparado. Talvez aquilo ainda esteja ganhando forma. Ou talvez algo ainda mais profundo esteja vindo na sua direção. Lembra, o que é para ser seu não se perde. Não porque você merece, mas porque você é. E isso, ninguém pode tirar de você. Se você sentiu esse trecho como um reencontro, envia para alguém que também está aprendendo a confiar no invisível. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma lembrança. O invisível também fala, e fala alto. O reencontro consigo mesmo. Quando você para de tentar se encaixar no molde dos outros, quando para de buscar fora o que só pode nascer dentro, começa o verdadeiro reencontro. Com você. É ali, no silêncio da autenticidade, que o destino começa a sussurrar. Não como um trovão, mas como um sussurro suave, um chamado que vem de dentro. Jung nos lembra que a individuação não é uma corrida, mas uma dança sutil entre o que fomos, o que somos e o que estamos nos tornando. E nesse passo de dança, aprendemos a aceitar nossas sombras, a abraçar nossas contradições, a amar os pedaços que o mundo rejeitou. Porque só sendo inteiros podemos ser encontrados.
E é esse estado que faz o universo conspirar ao seu favor. Não porque você correu mais rápido, mas porque você se tornou o terreno fértil, onde o que é verdadeiro pode florescer. Então, se você sente o chamado para se despir das máscaras, para ser quem realmente é, compartilhe este texto com alguém que também está nessa jornada de reencontro. Me dá um toque e já preparo o bloco 9, seguindo firme nessa sintonia. Você disse, ok, o ChatGPT disse, maravilha Wellington, aqui vai o bloco 9, o penúltimo passo nessa jornada interna de entrega e despertar. Bloco 9, a entrega que transforma. Entregar-se não é desistir, é um ato profundo de coragem. É reconhecer que não podemos controlar tudo e que, às vezes, soltar é o caminho para crescer. Jung dizia que a alma atrai aquilo que precisa para evoluir, mesmo que o ego não compreenda. Por isso, quando algo se vai, quando portas se fecham, não é punição, é preparação. Você está sendo esvaziado para ser preenchido, desapegando do superficial, do raso, do que não sustenta, para abrir espaço ao que realmente importa. Essa entrega traz uma paz que não se compra, um silêncio interno que diz, eu confio no processo, eu confio em mim. E é nessa confiança que a transformação acontece. Porque quando você para de resistir, o fluxo da vida se torna natural. As conexões acontecem, as portas se abrem. E o que é para ser seu, vem até você, sem esforço, sem ansiedade. Se este trecho tocou seu coração, envie para alguém que precisa sentir essa confiança hoje. Às vezes, um gesto simples pode ser a luz que alguém está buscando. O reencontro com o destino. Chegamos ao momento da verdade. O que é para ser seu não é uma miragem, não é um sonho distante, mas uma presença que caminha junto com você, invisível aos olhos, mas clara no coração. Quando você se permite ser quem realmente é, quando aceita suas sombras e luzes, quando para de lutar contra o fluxo e começa a dançar com ele, o destino se revela. Ele não é um caminho fixo, mas uma consequência da sua autenticidade. É a resposta natural do universo para quem se alinha consigo mesmo. E aí, no encontro silencioso entre o seu ser e o que o espera, não há dúvidas, nem pressa, nem medo, só a paz. Aquela paz que chega depois da tempestade, do silêncio que tudo transforma. Lembre-se, o que é para ser seu, sempre vai te encontrar. Mas primeiro, você precisa se encontrar. Se esse texto fez sentido para você, que tal compartilhar essa mensagem? Quem sabe ela possa ajudar alguém a encontrar seu próprio caminho, seu próprio tempo, sua própria paz.